Quando a humanidade acaba? Para alguns é quando as bombas nucleares nos atingirem. Para outros, quando as máquinas finalmente nos substituírem. Mas a humanidade acaba quando a esperança morre. Há uma grande quantidade de histórias sobre um futuro sombrio focado em como a esperança é necessária para a sobrevivência da nossa espécie. Mas em 2006, Alfonso Cuarón entregou um dos melhores filmes do gênero, uma das mais frias e cruéis distopias e uma das mais belas e tocantes histórias sobre a importância da esperança para a humanidade e a importância de nos mantermos humanos em meio ao caos e à destruição. Filhos da Esperança é uma história impactante desde a sua versão em livro, mas ela é ainda mais impressionante através da lente de Cuarón, com uma das melhores execuções técnicas da história da ficção científica e possivelmente, quase com 100% de certeza, é o melhor filme desse gênero da primeira década dos anos 2000. É uma poderosa história que assustadoramente está sempre relevante, uma das melhores distopias do cinema e uma emocionante jornada sobre fins e novos começos, comentando sobre a verdadeira importância da arte, da vida, através de uma direção magistral que merece entrar para a história. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus e hoje vamos falar de um dos filmes mais belíssimos das últimas décadas, uma verdadeira expressão poderosa sobre esperança. Até mais do que um filme, é quase uma oração pedindo por um mundo melhor. Filhos da Esperança se passa em uma das mais assustadoras distopias da ficção científica, um mundo onde a infertilidade se tornou uma epidemia. A pessoa mais jovem do mundo nasceu há pouco mais de 18 anos, mas a pior parte está nas consequências de um mundo assim. Conforme o barulho das crianças foi deixando os playgrounds e escolas, a sociedade passou a perder a esperança no futuro, um mundo apático. As the sound of the playgrounds faded, the despair set in. Apatia que permitiu que a violência se institucionalizasse a ponto de tratar humanos como pragas. After escaping the worst atrocities and finally making it to England, our government hunts them down like cockroaches. O filme é uma verdadeira obra-prima que foi baseado em um livro de mesmo nome de P.D. James. Também uma incrível leitura sobre esperança, fé e até mesmo religião em um mundo sem crianças. É realmente um livro genial e também profundo e introspectivo. Um livro que fala também sobre o poder e liderança e principalmente a importância de entender a nossa própria história para termos uma chance de um futuro melhor. Mas é aqui que temos algo interessante, porque Cuarón... I never read P.D. James' book. Right. Enquanto o livro é sim uma leitura necessária, a visão de Cuarón realmente criou algo único. Um filme que é ao mesmo tempo arrasador com a sua distopia fria e brutal, mas é também uma emocionante história de esperança para toda a humanidade. Em horas, ele é até mesmo reconfortante. Mas não se preocupe, os outros roteiristas leram o livro de P.D. James. Mas boa parte do que torna essa história tão eficiente é justamente a visão de Cuarón e a sua direção, com a sua cinematografia criando um mundo rico que consegue ser pessoal e amplo ao mesmo tempo. Em sua superfície, Filhos da Esperança é uma das melhores aulas de cinematografia dentro da ficção científica, um dos filmes mais bem executados que eu já vi e, consequentemente, um dos mais ricos em detalhes, imagem e significado. Mas como eu disse, essa é a parte visual. Filhos da Esperança vai muito além nos seus simbolismos e principalmente no seu significado. É uma verdadeira experiência inesquecível, uma jornada por um mundo que parece não ter mais futuro. Filhos da Esperança nos mostra uma sociedade onde não há mais nascimentos, e apesar disso poder ser levado como algo literal, a ideia aqui é concretizar o fim da esperança através de não termos novas gerações. Ele não está necessariamente falando sobre fertilidade, mas sim mostrar como o fim da perspectiva de futuro acabou ruindo esse mundo. Aqui vemos como o fim da fertilidade acabou com o mundo, cidade após cidade. Apenas a Grã-Bretanha permanece firme. Mas a que custo? Para manter a civilização dentro da Inglaterra, o país se tornou uma distopia ultranacionalista, perseguindo qualquer estrangeiro, suas fronteiras completamente fechadas e os poucos que conseguem entrar são caçados e enviados para campos de refugiados. Na melhor das hipóteses, na pior, são exterminados. Uma mudança brilhante do filme em relação ao livro é que na versão de Cuarón não temos uma ditadura, mas sim uma democracia, que é um lembrete muito importante que democracias também podem se tornar regimes autoritários e brutais, principalmente uma democracia sem empatia e sem perspectiva de futuro. A humanidade pode ruir até mesmo sob o pretexto da liberdade e do poder ao povo. O protagonista da história é Theo, um ex-ativista e agora funcionário do governo que vive na mesma apatia que todos nesse futuro. Ele é contatado pelos Peixes, um grupo revolucionário que luta pelos direitos dos fugis na Inglaterra. A proposta é simples, ajudar o grupo, que é liderado pela sua ex-mulher, a levar uma jovem imigrante chamada Ki até a costa do país. Mas atravessar essa nova Inglaterra não vai ser fácil e muita coisa está em jogo.
o futuro da humanidade, na verdade. Jesus Christ. A partir daí, o objetivo fica claro. Ela precisa chegar até o amanhã, um barco do Projeto Humano, um projeto de cientistas que supostamente está tentando salvar a humanidade. Mas o problema não está em apenas enfrentar o governo para salvar Ki, mas também os peixes, com o vice-líder do grupo traindo os protagonistas para poder ter posse do bebê que Ki está esperando. Porque a criança é um grande símbolo de esperança, um símbolo que pode ser usado pelos dois lados do conflito para os seus próprios interesses, seja pelo governo para garantir o status de superior dos verdadeiros ingleses, ou pelos peixes como uma bandeira para unir os fugis em uma revolta armada que parece ser a única opção. Vemos então dois lados dispostos a guerrear um com o outro, matar pelos seus objetivos, e durante toda a história vemos pessoas que são capazes de matar por este poderoso símbolo, dispostos a tirar vidas e destruir para conseguir um futuro melhor. Mas também temos o outro lado, porque não é a capacidade de matar e de destruir que salvará a humanidade, é a capacidade de se sacrificar pelo nosso futuro. Filhos da Esperança é, no fim de tudo, um filme bem positivo, apesar de nos mostrar uma das distopias mais frias e brutais da ficção científica. Em seu cerne está a ideia de que a humanidade, não a espécie, mas o sentimento, a virtude de ser um humano, vai sempre prevalecer, mesmo nas piores situações, que é cercada de pessoas que estão dispostas a tudo para protegê-la. O amigo hippie de Tel, Jasper, interpretado brilhantemente pelo Michael Caine, chega até mesmo a pagar o preço máximo pela sua fé no que a gravidez de Ki representa, para protegê-la. E não só ele, mas também Miriam, a parteira, se torna propositalmente vítima do genocídio governamental por causa e através da sua fé nesse novo nascimento. O valor da vida aqui é colocado em questionamento no plano central da obra, e há um contraste terrível, porque o filme começa com o choque de uma única morte, como toda uma nação lamenta o fim de uma única vida. Mas vemos uma guerra, massacre dos dois lados e até mesmo um massacre focado em um grupo específico. E aí fica a questão, se a vida é assim tão importante, por que estamos a desperdiçando, exterminando? A partir do momento que Tel descobre o que está em jogo, ele se torna obstinado com o seu dever de conseguir levar Ki até o amanhã e ao Projeto Humano, atravessando um campo de batalha, enfrentando todos os perigos e indo até as últimas consequências, enquanto a rebelião dos peixes explode em uma guerra violenta. Durante toda a história, Tel está recuperando a sua fé no mundo, na humanidade como um todo, e protegendo essa nova esperança que ele encontrou. E apesar de uma história sombria, o filme mostra que a fé na humanidade é sempre uma possibilidade. Com sua filha no colo, Ki, junto de Tel, saem do prédio onde estava o líder da rebelião e descem as escadas para o meio do conflito. E então começa para mim a mais bela cena da ficção científica recente. Conforme as pessoas notam um bebê, o conflito aos poucos para. O barulho dos tiros e das explosões diminuem. E uma trégua começa. Mesmo em meio a um conflito brutal, a humanidade prova que ainda tem a capacidade de abraçar a esperança e deixar de lado o medo, o ódio, a destruição, os tiros e as bombas. Tudo o que era necessário era lembrar a importância da vida, e finalmente teremos paz. Mas infelizmente o nosso futuro pode não ter mais salvação, o dano já foi feito. Vidas já foram arruinadas, e parece que temos sempre um único caminho. Filhos da Esperança nos mostra que não é sobre lutar em uma guerra brutal em nome de manter o poder do nosso presente, mas sim sobre sermos capazes de darmos tudo para o nosso futuro. Tel consegue levar Ki até um bote, então vemos a Inglaterra aos poucos ficando para trás, coberta por uma névoa. A guerra agora parte do nosso passado. O mar aberto, quase infinito ao horizonte, representa o nosso futuro, incerto, afinal, não sabemos o que exatamente é o Projeto Humano. Tel está mortalmente ferido, mas ele conseguiu, e Tel representa aqui, ou pelo menos deveria representar, toda a humanidade. Ele, Marika, Miriam, Jasper, Julian representam uma fé tão poderosa na capacidade de encontrarmos um futuro mais brilhante que o presente, com a inocência de um novo começo longe dos horrores do passado, que são capazes de fazer tudo para proteger isso. Um novo começo através de um fim, uma chance através do sacrifício do egoísmo. Porque não importa o quão ruim as coisas estejam, quanta destruição testemunhamos, o amanhã vai chegar, e o que temos que fazer é dar tudo de nós para que uma nova
nova geração chegue a esse amanhã, mesmo que, como Theo, nunca cheguemos a vê-lo. O nosso papel aqui não é fazer de tudo para vivermos nesse futuro melhor, mas sim abraçar a esperança e não deixá-la perecer. E mesmo quando a humanidade parecer não merecer ser salva, abraçar a fé de que é possível encontrar compaixão no pior dos momentos, abandonar o ódio, rejeitar a violência, silenciar as armas e não se entregar ao medo e à ignorância, para darmos para a nova geração pelo menos uma chance de um futuro longe da ignorância e da apatia que se tornam brutalidade, um futuro sem a necessidade de revoltas destrutivas, um futuro onde ainda podemos ouvir as crianças brincarem. We don't care what flag you're waving. We don't even wanna know your name. Filhos da Esperança é uma poderosa crítica social sobre como tratamos uns aos outros, principalmente em momentos de desespero, sobre como é muito fácil você ver o seu semelhante, o seu igual, como inferior, só porque ele está do outro lado do muro, e principalmente como nesse contexto a vida humana perde valor muito rápido. Cuarón usou como ponto de partida para sua visão a situação de imigrantes, principalmente do Oriente Médio, após os atentados de 11 de setembro e alguns outros ataques terroristas. These people were talking about that like 2 decades ago. There are no news. Mas ainda assim, o filme só ganhou tração por volta de 2016, quando políticas sobre imigração começaram a ganhar muito mais foco na mídia. Com isso, o filme ganhou uma certa relevância porque muitos disseram que ele previu o futuro. Tem quem diga isso até hoje. E com isso, a crítica ao presente se esvai em meio à ideia errada de que a ficção científica está prevendo o que vai acontecer. E curiosamente, Cuarón parece ter antecipado isso, porque o próprio filme comenta sobre a relação do ser humano com a arte e como a arte sem significado não tem valor nenhum. Em sua jornada para conseguir tirar Key da Inglaterra, Theo entra em contato com seu primo Nigel, um membro do governo responsável por preservar obras de arte na Arca das Artes, que fica na atual usina de Battersea, e no filme é uma clara referência a Pink Floyd. Nigel é apaixonado por obras de arte e as protege e as restaura na melhor forma possível. Ele está fazendo um trabalho importante, que é garantir que a arte sobreviva. No entanto, o filme faz questão de nos mostrar, mesmo que de forma sutil, que a arte não é algo unicamente visual, há sentido e significado por trás dela, e se ignorarmos isso, não existe importância intrínseca nessas peças. Couldn't save La Pietà. Smashed up before we got there. Essa é uma frase importante para esse aspecto. Nigel lamenta que não conseguiu salvar a La Pietà de Michelangelo, a imagem de Maria lamentando a morte de seu filho em seu colo, o símbolo da piedade, da compaixão e do sofrimento da morte e dos horrores da crueldade humana. E apesar de Nigel lamentar a perda da estátua, durante o começo do conflito no final do filme, vemos essa cena. La Pietà acontecendo na vida real. Nigel, consequentemente representando a civilização como um todo, valoriza tanto e lamenta a perda de uma obra de Michelangelo, mas ao mesmo tempo ignora que ela está acontecendo nas ruas a todo momento, causada até mesmo pelo governo que ele participa. Se apenas observarmos a beleza da arte, sem tentar entender o seu significado, o seu propósito, somos incapazes de aprender com o que ela está tentando nos ensinar, e vamos cometer os mesmos erros que ela está tentando evitar. Isso é mostrado novamente com a presença de Guernica, de Picasso. Ela funciona não só como uma forma de mostrar que Theo logo estará em meio ao caos, mas a pintura é uma crítica de Picasso aos horrores da guerra e a um governo capaz de cometer atrocidades como o bombardeio de Guernica. E não só vemos esse caos se repetindo na vida real, como até mesmo um bombardeio. Com isso, vemos que Nigel se cercou de arte, mas não do seu significado. A arte não deve ser mais importante do que a humanidade que ela representa. That thing in Madrid was a real blow to art. Not to mention people. O mesmo acontece com o filme e com a ficção científica de forma geral. Ficamos tão maravilhados com o seu visual, muitas vezes perdidos na noção completamente errada de que ela previu o futuro, que esquecemos de analisar o seu significado verdadeiro, o que ela representa. Não adianta se cercar de pinturas, de estátuas, de livros, de quadrinhos ou de filmes, se você não analisar tudo isso com a sensibilidade de entender que ele está falando sobre a humanidade e sobre o nosso presente. A arte sem significado, sem uma sensibilidade humana, não vale absolutamente nada.
A fotografia de Filhos da Esperança também é única, porque ela constrói o mundo de uma forma muito dinâmica, porque ao mesmo tempo que ele é vago com o seu universo, com todo o seu mundo, ele está sempre nos entregando dicas lá no fundo da cena sobre o que está acontecendo, sobre como funciona essa nova sociedade. E olha, eu não entendo muito sobre esses termos técnicos de cinema e eu também não vou fingir que entendo. Por isso, um pouco de paciência enquanto eu tento explicar a maestria direcional de Cuarón nessa obra. A fotografia de Cuarón tem uma relação incrível entre primeiro e segundo plano. De perto acompanhamos uma história pessoal, de Tel, cada uma de suas ações de forma individual e relacionadas à sua vida. Mas no fundo, nos é contada a história desse mundo. Mesmo que você tenha assistido esse filme, eu recomendo ver ele de novo e prestar atenção em tudo o que vemos mais afastado da câmera. Há sempre novos detalhes a serem descobertos que contam o fim dos outros países, sobre as políticas dessa Inglaterra, sobre a valorização de animais domésticos na falta de crianças, sobre como o Estado tenta controlar o corpo das mulheres, principalmente a fertilidade. É uma criação de mundo fantástica, e sempre que reassisto, eu acho algo novo e interessante. Cuarón mostra um dos melhores trabalhos de construção de cena através dos diferentes planos, capaz de mostrar o íntimo e o exterior quase que ao mesmo tempo, focar no agora e contar sobre o passado em uma mesma imagem. É um exercício narrativo fantástico e uma forma de nos mostrar que, enquanto focamos no que está próximo de nós, é importante sempre manter o olho aberto para o que está acontecendo ao longe. É a única forma de entendermos o mundo. Você talvez tenha ouvido falar desse filme, mais especificamente a cena de perseguição de uma multidão a um carro onde estão os protagonistas. Uma cena sem cortes, que é um exemplo genial de direção, fotografia, atuação e trabalho de dublês, mas ainda assim está longe de ser a mais impressionante desse filme. Na verdade, existe um plano sequência de cerca de 6 minutos que é no meio de um campo de batalha, tem dezenas, talvez centenas de atores e explosões, é extremamente complexa e não tem um único corte. Para se ter uma ideia, toda vez que a cena dava errado, era necessário cerca de 2 horas para que tudo voltasse à posição inicial para uma nova tentativa. Mas muito além de ser impressionante por ser complexa, a fotografia aqui brilha porque ela ajuda a contar uma história de um jeito único. Esse plano sequência tem um papel fundamental na imersão e em colocar o espectador na história. Quando você vê um filme, na maioria das vezes, a câmera serve como um observador desconectado com a realidade, e pela maior parte de Filhos da Esperança, ela funciona do mesmo jeito. Mas nessa cena, a câmera é um dos personagens, ela se esconde junto com os protagonistas, acelera junto com eles e pausa. É uma cena que você não percebe, mas aos poucos está te puxando para dentro da ação. Mas tem um momento genial em que de repente sangue é jogado na tela, e logo você é completamente tirado da sua posição de um observador neutro e é jogado em meio ao caos, à violência, ao medo e à confusão. É um choque, um momento eletrizante de brilhantismo cinematográfico e de quebra de quarta parede que é incomparável. Filhos da Esperança é um filme maravilhoso, é um filme lindo que eu não imagino como ele não é necessário, mas que infelizmente está sempre relevante. O ponto positivo é que, diferente de outros filmes que trazem muita negatividade, ele sempre traz de volta essa positividade, essa ideia de que a humanidade vai prevalecer, não através da guerra, mas através da esperança, da compaixão, da piedade. É uma história emocionante sobre paz, e que nos lembra, no fim de tudo, que somos todos iguais e todos humanos. E para termos alguma chance de ver o amanhã, precisamos começar a lembrar disso. Com isso, muito obrigado pela sua presença aqui e espero que você tenha gostado desse vídeo. Continue com a gente para continuar recebendo entretenimento de todas as galáxias e explorar os muitos universos da ficção científica. Um agradecimento muito especial a Joel Melo e Guilherme Ian, membros da nossa ponte de comando que ajudam a nossa nave a continuar seguindo em frente. E também aos nossos oficiais de ciências, Everton, Zero, Luiz Alberto e André Oliveira.